Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um dia de Day Trade na Vale 5, dia 4 de 10 de 2012, utilizando a metodologia Trend Follow Expert. Acesse www.traderprofissional.com.br. Acesse aqui para você receber todos os dias no seu e-mail uma videoaula de 15 minutos com um resumo das técnicas e dos segredos da metodologia Trend Follow Expert. Aqui cadastrar no curso, você clica aqui. YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, primeira coisa, vamos lá para o gráfico de 5 minutos. A gente viu que o mercado hoje abriu abaixo da média móvel exponencial 89 nos 5 minutos, sendo que eu preciso determinar a tendência do mercado. A média exponencial 89 determina a tendência do mercado. Para o Day Trade nós operamos a tendência dos 5 minutos, porém entrando pelo 1 minuto porque é um fractal menor, logo o risco é menor, logo dá para alavancar e ganhar mais dinheiro. Então 1 minuto é o gráfico mais violento, mais rápido, mais difícil de operar, muito veloz, porém ele te dá o prêmio quando você domina as técnicas de manejo de risco veloz que eu ensino nos DVDs, por exemplo, que permite você fazer um manejo de risco, calcular a alavancagem, calcular de cabeça e fazer a entrada operacional rapidamente. Então eu ensino passo a passo disso aí, que é algo que as escolas, a maioria das escolas não abordam, né? Eles só fazem na teoria. Porque, por exemplo, o manejo de risco, calcular o manejo de risco na planilha é fácil, só que é lento. E os sinais de compra e venda no gráfico de 1 minuto são questão de segundos. Podem acontecer a qualquer minuto. Então você tem que antes calcular de cabeça, preencher a boleta e depois vir para a planilha e calcular. Hoje não deu tempo de entrar na planilha e calcular certinho, mas de cabeça eu acertei utilizando o manejo de risco veloz, a técnica de manejo de risco veloz. Então abaixo da média exponencial 89 é a tendência de baixa. Então vamos operar só vendido. Os pontos de entrada operacional é a média 21 e a média 89 também. Então se estiver próximo da 89, entrada operacional, e entrada operacional é 21 também. Então aqui, em relação a esse ponto abaixo da mínima, em relação a esse ponto 1 centavo acima da máxima, dá 0,41% de risco, né? E isso é maior do que o nosso manejo de risco de 0,3. Então entrando, utilizando a técnica de análise fractal, indo no gráfico inferior de 1 minuto, utilizando outras médias móveis que têm uma referência e correspondência matemática em relação a essas médias móveis dos 5 minutos, porém em escala menor. Porém ocupam a mesma posição no gráfico, só que em escala menor. Tá? Então a 21 é a 8,9 no gráfico de 1 minuto. Exponencial 8,9 no gráfico de 1 minuto. Então lá no 1 minuto, né, a gente pode estar entrando na média exponencial 8,9 de lá, onde a média exponencial 8,9 e o sinal que acontece lá é menor do que o sinal do gráfico de 5 minutos. Porém, este sinal antecipa o sinal do gráfico de 5 minutos. Certo? Então, o que acontece? O primeiro sinal que deu foi um sinal ambíguo, onde nós temos esse candle grande aqui, onde a parte de cima do corpo do candle está um pouco acima da 8,9 e outra metade do corpo do candle está abaixo do 8,9, então está ambíguo. Então deu um sinal aqui, eu poderia ter entrado por aqui, mas eu não entrei por quê? Porque está um pouco ambíguo. E também está mais ou menos próximo da 377, porém eu não gostei, então eu não decidi entrar. Mas teve aluno que entrou por aqui, você tem esse topo aqui como evidência, né? Mesmo estando um pouco longe da 377, nós temos esse topo como evidência. Então eu vi isso aqui, mas mesmo assim eu não gostei e não entrei. Então se tivesse dado esse sinal, tivesse ido lá para baixo, eu teria perdido a operação e, né, foi uma razão pela qual eu não gostei e decidi que não ia entrar. Que também está um pouco ambíguo, porque tem metade do candle para cima da 8,9 e outra metade do corpo do candle para baixo, então isso indica um pouco de ambiguidade. Agora, quando fez esse novo candle aqui, a maior parte do corpo do candle está abaixo da 8,9, certo? A maior parte do corpo do candle está abaixo do 8,9. Então, quando fechou o candle, eu já iniciei o processo de manejo de risco veloz, que não tem como explicar aqui. Né? Fiz o cálculo de cabeça e preenchi a boleta. Quando eu fui para a planilha preencher, já fez nova mínima. Então, eu já entrei na operação automaticamente. Né? Fiz o cálculo de entrar com 5.000 ações. Né? Então, a entrada operacional 1 centavo abaixo da mínima, 1 centavo acima da máxima, start de compra e limitação de prejuízo. Então, a entrada operacional ficou 34,54 vendido, start de compra 34,60. Daria R$ 168, 0,17%. Entrando com 5.000 ações, né, a gente tem aí R$ 300, 0,3% de risco.
Então entrando alavancado, 0,3% de risco dentro do manejo de risco e alavancado. Se eu ganhar, eu vou ganhar mais. Não entrei 1x alavancado, mas quase 1x, né? Devido ao manejo de risco não permitir, eu não entrei mais alavancado. Bom, então tá aqui. Fiz a entrada operacional, certo? Então nos topos confirmados dos pivôs, eu estaria protegendo o lucro. Primeiro, a gente teve esse fundo aqui. Se a gente pega a retração de FIB e traça aqui, a gente vai ver que a retração de 61,8 está um pouco abaixo da entrada operacional. Estatisticamente, a gente deve colocar o break-even e eu explico por que nos DVDs, né? Então, o meu stop que estava aqui, vem para cá 1 centavo abaixo da mínima da entrada operacional e eu zerei o risco da operação, entre aspas, porque a gente tem as taxas de emolumentos ainda. Depois, quase fez um topo confirmado aqui, mas não foi um topo confirmado. Fez esse topo, no rompimento da mínima faz um topo confirmado de um pivô de baixo. Então fez esse topo confirmado, coloquei minha proteção de lucro aqui. Aqui, o preço ele tendeu a corrigir até a média 8,9, né? Mas no rompimento da mínima faria também um topo confirmado de um pivô de baixo. Faria um pivô de baixo aqui. Fez o pivô de baixo, minha proteção de lucro veio para cá. Meu alvo é 1%, já expliquei por quê, né? Então, quando eu saí a 0,98, foi 34,20, tá? 34,20, então foi a nossa saída operacional, certo? E a gente teve aí um lucro de 1,70% hoje. Então, na segunda-feira, né? A gente teve aí uns lucros legais aí na segunda-feira. Na segunda-feira eu não tive lucro, mas na terça eu tive um lucro legal. Na quarta tive um lucro razoável e hoje um lucro fantástico, entendeu? E isso aí realmente vai me fazer ficar com a semana positiva. Porque mesmo que eu perca as 3 tentativas na sexta-feira, eu vou ficar positivo. Então, pessoal, novamente, por que 1%? Veja que variou até 1% e depois voltou. Hoje, pessoal, eu não vou estar falando sobre psicologia do treino, mas vou estar falando sobre outros ativos. Porque é importante mostrar para vocês que não é só na Vale que isso funciona. Isso funciona no Forex, isso funciona no índice futuro, mini índice, funciona no mercado de commodities, funciona no mercado futuro, qualquer ativo funciona porque tem fundamentos científicos. O mercado ele é regido pelos números do Fibonacci e pelas ondas de Elliott. Porém, usar as ondas de Elliott com as regras de Elliott é suicídio. Eu já expliquei porque tem até vídeo meu no YouTube mostrando isso. O que eu fiz foi desenvolver um método que opera o Elliott Waves na realidade, só que de uma forma simplificada e eficiente, e que tem fundamentos científicos também. A média 89, por exemplo, é especialista em pegar a onda C do fractal do mercado. Aqui, na realidade, foi uma onda C do fractal do mercado, né? Se a gente entrar em gráficos menores no 15 segundos, a gente vai ver isso aí, tá? Bom, mas eu não vou estar entrando em detalhes com isso aí agora. Então a gente tem, né, a gente teve esse lucro. Vamos lá para o gráfico do Ibov para a gente ver o que aconteceu. Bom, então tá lá, a gente tem a média exponencial 377 no 1 minuto. Veja que o preço ele deu um sinal de venda aqui no Ibov, tá? Deu um gapzinho pequenininho, mas deu um sinal de venda. O gráfico do mini índice deve ser praticamente esse gráfico aqui. Então quem gosta de operar mini índice pode estar vendo, tá? E teve uma variação de 1% e depois voltou tudo, né? Então isso tem estatísticas fundamentadas em ciência e em muita matemática também. Vamos lá para MMXM3. Olha lá, mesma coisa. Deu um sinal gigante aqui que teria que entrar com menos capital. Deu esse outro sinal pequeno na média 8,9. Só que daí a variação na MMX, o manejo de risco continua praticamente o mesmo, 0,21, tá? 0,25%. Daria para alavancar um pouquinho, mas a variação é até mais de 1%. Eu ficaria até 1%, mas na MMX varia até quase 2%, 1,5%, certo? Mas o manejo de risco continua o mesmo, só que é mais difícil de alavancar, porque geralmente os riscos na MMX é maior, certo? Vamos lá para Gerdau hoje, que também deu uma compra, uma venda, aliás, bonita. Então tá lá, Gerdau.
Aqui foi um sinal ambíguo, eu não teria entrado aqui. Teria entrado aqui, tomado stop nessa operação aqui. Aqui eu teria entrado, porque deu um sinal aqui, entrei, tomei o primeiro stop. Daí aqui, ó, também deu um outro... Não, aqui não deu stop, não. Entrada operacional aqui, 0.21, alavancaria um pouquinho, quase seria estopado e depois daria 1%. Entendeu? Sairia com 1%. A Gerdau também tem uma volatilidade maior, então a variação pode dar um pouquinho mais de 1%, mas eu gosto de sair a 1%. Então sairia 1%. Então veja que, né, em qualquer ativo o Trade System funciona. Só que daí tem a questão de frequência, né? Eu perdi essa primeira, acertei essa segunda. Daí vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui eu já teria tomado outro stop, então eu teria perdido boa parte do que eu ganhei. Entendeu? Teria tomado 2 stops, olha só, teria tomado esse stop. Não, aqui não foi um sinal ambíguo, eu não teria entrado aqui. Então o stop foi só aqui mesmo, mas eu teria tomado stop e teria consequentemente perdido aí boa parte do lucro. Por isso que você tem que ganhar, a frequência está associada ao manejo de risco, na probabilidade matemática da bolsa, com qualquer trade system, né? E o meu também não é diferente. Você tem mais chance de perder do que ganhar. Por isso que você tem que perder pouco e você tem que, quando ganhar muito. Porém, não adianta você perder milhares de vezes e ganhar uma que é uma fortuna, porque essas milhares de vezes que você perdeu pouquinho não vai ser suficiente para que você ganhou, recupere tudo que você perdeu, porque você perdeu muitas vezes. Então, nós temos vários professores, analistas de mercado que ficam o dia inteiro dando dicas para você comprar e vender o dia inteiro. Às vezes o cara ganha uma operação, fica na ganância de ganhar mais e vai operar de novo. Daí no final do dia o cara tá negativo, e depois de 1 ou 2 semanas o cara tá muito negativo e tá quebrado. Então, eu não concordo absolutamente que ficar o dia inteiro operando absolutamente não funciona. No swing trade, no position trade, você não tem limitação de operações para fazer. Até mesmo porque não dá sinal todo dia, né? Principalmente no position. Porém, você tem um limite de ativos, né? Existe um limite de ativos que vai te gerar uma frequência provável, que vai estar dentro da probabilidade matemática de você errar uma quantidade de vezes, onde você, quando acertar, você vai recuperar possivelmente os prejuízos que você teve, mesmo perdendo mais vezes, mas você perdeu essas mais vezes que você perdeu, ainda foi uma pequena quantidade, porque você não opera com 100 ativos. Então existem analistas, professores de análise técnica que ficam dando dicas para você comprar e vender para qualquer ativo que aparece na frente. Ele monitora 100, 200 ativos e fica dando dicas. Daí você faz operações demais e pode ser que tenha períodos que você perca muitas vezes. Daí quando você ganhar aquela operação, te deu um lucro total, como você fez operações demais, consequentemente você vai ter ou pequenos lucros ou prejuízo. Então isso é fantástico. As pessoas não entendem que a frequência de operações vai afetar o manejo de risco. Tá? Então existe uma probabilidade matemática de você errar. Você tem que operar numa frequência que essa probabilidade matemática permita que você erre, né, certa quantidade, onde para quando você acertar de acordo com a probabilidade matemática do Trade System de acertar, você ganha um bom dinheiro e recupera tudo aquilo que você perdeu. Então não é para operar o dia inteiro. Entendeu? Não pode operar o dia inteiro. Não pode ficar monitorando 100, 200 ativos. Warren Buffett e George Soros não fazem isso. Eu também não faço, porque eu sigo os ensinamentos deles. E o meu Trade System é baseado neles. Por isso que ele funciona. Então não adianta pegar esse Trade System e ficar operando o dia inteiro. Você tem que ter uma frequência. No Day Trade, eu já revelo aqui. No Swing Trade, no Position, já é diferente. Né? E eu só realmente, para saber, só através dos DVDs que está tudo lá. E também é um pouco demorado a toda a teoria e os ensinamentos. Vamos ver mais um ativo aqui. Então tá aí, pessoal. A Gol também deu esse sinal aqui foi um pouco ambíguo, não teria entrado. Aqui deu um sinal, um pouquinho longe da média 8,9, mas deu um sinal, né? E que inclusive depois o preço voltou, eu teria colocado break-even aqui, teria entrado aqui, colocado stop aqui. Nesse fundo eu teria colocado break-even e teria zerado a operação, teria ficado no 0 a 0. Depois entraria nessa operação na segunda tentativa, teria tomado stop. Nessa aqui eu teria entrado, teria ganho 1%. Então, e o risco da operação é 0,26, então não daria para alavancar. Mas eu teria
fechado o dia com 0,70%. Então, pessoal, em qualquer ativo, no índice futuro, em qualquer lugar do mercado, tem fundamentos científicos, tem estatísticas que dão suporte para você utilizar esse trade system. Só que existe a questão da psicologia, tá? Então, devido a uma experiência traumática, muitos traders perdedores eles possuem medo de errar. Então, pessoal, parece que é fácil fazer as operações. Parece que é fácil fazer a operação, mas não é. É muito rápido. Tá? A operação que eu fiz na Vale, por exemplo, eu tive que fazer de cabeça e acertei, porque eu ensino nos DVDs como fazer de cabeça o manejo de risco veloz. Que tem que ser rápido com o dedo, e tem que pensar rápido, calcular rápido, e decidir rápido e fazer, executar. Se o cara ele tem problemas traumáticos de errar, ele possivelmente pode hesitar. Então ele vai hesitar no cálculo, e daí já deu sinal e ele ainda tá pensando, tá todo lerdo ali pensando. Então parece que day trade é fácil. Dá para você viver com 100 mil reais de day trade, sem dúvida, e ganhar um bom dinheiro. Mas não é fácil fazer, entendeu? Você precisa treinar. Então por isso que você tem que... Antes, se você tem 100 mil reais, você tem que pegar 30 mil reais e operar day trade só com 30 mil. E operar durante 6 meses com 30 mil. Por quê? Simples. Você pode cometer erros, e quando você se tornar perito, você cometeu tantos erros antes de se tornar perito, que o seu capital, quando você já aprendeu, já está um pouco decapitado. Então você vai ter prejuízos até psicológicos e até prejuízo real de dinheiro. Então isso não é bom. Então o ideal é evitar isso. Então você começa com pouco dinheiro, porque se você errar ao longo de 6 meses a 1 ano, você vai ter ainda muito dinheiro, porque você perdeu, mesmo que várias vezes, mesmo muitos erros, bruscos até, você perdeu sobre pouco capital. Então você ainda tem aquele grande capital ainda, porque o que você perdeu para você aprender durante 6 meses foi sobre pouco capital. Então, infelizmente, muitas escolas e muitos professores e muitos analistas, eles te dão um trade system como se fosse um milagre, como se fosse a coisa que funciona, e diz pra você, você tem que começar com todo o seu capital aí, cara. Por quê? Porque eles também ganham corretagem, porque geralmente eles colocam vocês como assessores, eles se colocam como assessores de vocês. E toda vez que vocês operam, eles ganham corretagem. Então eles querem que você opere e com mais capital ainda. E isso não é certo, porque no começo você tende a errar. Entendeu? Para fazer o que eu fiz hoje, tem que ter experiência. Eu tenho 6 anos de experiência, então eu sei fazer. O problema é que se vai começar agora, você precisa tanto de suporte psicológico, exercício de programação neurolinguística para você decidir rápido, com frieza e calculismo. Isso é muito importante. O meu curso ele tem 3 horas de programação neurolinguística para você estar praticando, né? E você precisa de experiência. Então não é só ficar na teoria estudando, você precisa de experiência. Nesse tempo de experiência até você aprender, você tem que operar com pouco capital. Porque se você opera com muito capital, com certeza é muito provável que você perca dinheiro. E quando você aprender e se tornar perito, pode ser que você tenha decapitado seu capital. E isso muitos professores e analistas de mercado, infelizmente, não falam. Porque eles têm interesses. As corretoras, imagina, todo mundo operando com pouco capital durante 1 ano, 2 anos. As corretoras vão falir, né? Então as corretoras não querem que você saiba disso. Que você precisa de experiência. Ele quer empurrar alguém que faça você operar para eles ganharem dinheiro. Por isso que está todo dia aí, de graça em muitas corretoras, dando dica de comprar e vender ações, tá? E eu já não faço isso e eu não quero trabalhar com corretoras porque eu não gosto disso. Eu gosto de ser operador e eu perdi muito dinheiro seguindo esses caras. Então eu não gosto desse tipo. Dá para você ganhar muito dinheiro como analista de mercado. Só que eu não quero ser um analista de mercado, eu quero ser um operador. Entendeu? E vou fazer os DVDs aí, vender esses DVDs e ajudar as pessoas. Mas ser um analista não é bom para mim, porque você tem que ser antiético em muitos casos para trabalhar com corretoras. Porque eles querem que isso seja feito para eles lucrarem com as corretagens, né, com as operações abundantes das pessoas. Bom, isso aí, pessoal. A videoaula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Peço também que o pessoal indique aí as nossas videoaulas para as pessoas, para o nosso canal crescer, porque eu só posso continuar se o canal crescer. Tá ok? Um abraço.